Oi, gente, tudo bem? Eu tava fazendo comida ali e vim aqui pro quarto gravar um vídeo. Eu me lembrei de dobrar essa roupa aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu tava ali na cozinha preparando o almoço e eu vim aqui no quarto pra adiantar a roupa, dobrar a roupa que tem pra dobrar. Enquanto eu fazia a comida, eu me lembrei que a minha mãe sempre falava assim: filha, a gente já passou tão mal os bocados que nossa vida dá uma história. E realmente, eu tava cortando uma carne e lembrando que aonde eu morava, eu sou uma pessoa do Nordeste, sou nordestina. E minha vida sempre foi bem sofrida, não só a minha, mas a minha família inteira. Minha mãe, ela criou 4 filhos sozinha. Ela sempre teve que se virar para nos alimentar, para nos vestir, para nos dar materiais escolares e nos educar, né? Ela sempre procurou nos ensinar o caminho certo. Minha mãe sempre foi bem certa com as coisas, bem justa. É aquela mãe bem rigorosa, é aquela mãe moda antiga, como se fala. Muita coisa ainda assusta ela desse mundo de hoje. Mas eu agradeço muito minha mãe pela criação que ela me deu. Tem pessoas que dizem: a sua mãe é muito, como que se fala, sua mãe é muito a moda antiga, sua mãe antiga. Sim, minha mãe é, mas eu agradeço muito pela forma que ela é hoje. Pela forma que ela me ensinou o caminho certo. E tá, então eu tava farmando ali, eu lembrando que, como ela disse, nossa vida dá uma história. Eu lembrei da época que a gente passou, que na minha cidade, como a gente era umas pessoas bem humildes, minha mãe, a gente comia carne uma vez por semana. Era no domingo, né? A gente comia carne uma vez e não era carne boa igual a gente hoje pode comprar, não tão boa, mas hoje a gente que trabalha, a gente pode comprar um bife, a gente pode comprar um contrafilé, um patinho. Na época não, a gente comia apenas costela de gado e carne de panela e chambari, que na época lá era mais em conta. Mas para nós não era em conta, para nós era caro, porque a gente não tinha condições, né? Então a minha mãe comprava aquele quilo de carne, 2 quilos no máximo que minha mãe comprava para alimentar 4 bocas, né? 4 bocas, 5 com a dela. E essa carne, essa costela, ela tirava, praticamente limpava o osso da costela, tirava uns pedacinhos, botava no sol para secar, temperado com alho, que era para fazer a carne de sol, para a gente comer pelo menos 2 dias a mais depois do domingo, no caso, segunda e terça, né? E eu me emociono de contar essa história, porque era uma história muito sofrida que a gente passava. Aí ela comprava na semana, comia naquele domingo lá e não tinha mais praticamente. Às vezes, se recebesse uma visita a mais, aquela carne ali só dava para aquele dia, né? E hoje eu agradeço a Deus pela criação. Apesar de todo o sofrimento, minha mãe é uma guerreira. Minha mãe é uma guerreira. Ela ainda é viva, graças a Deus. Eu ainda tenho minha mãe. Mas é tanta história de sofrimento que eu já passei. E nem isso, a gente na minha família, ninguém foi para mau caminho, ninguém se drogou, ninguém se prostituiu, ninguém roubou para ter as coisas, não. Pela forma que ela nos criava, a gente foi sempre guerreiro, todo mundo trabalha, os 4 filhos dela que ela criou trabalha, luta mesmo por algo melhor, e agora que a gente tem filho, a gente luta para dar um futuro melhor para eles, né? E eu me lembro
Eu tava lembrando desse sofrimento, porque na época, gente, nós não podia comer carne, porque minha mãe não tinha condições de comprar 1 quilo de carne naquela época. E é porque não era muito caro. E para ela comprar essa carne, esse quilo de carne, esse quilo de costela, não era carne boa, era 1 quilo de costela. Ela trabalhava, ela quebrava coco, gente, coco babaçu, quem é do Nordeste sabe.